Bom dia a todos. Meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou nutricionista, diretora executiva do ILSE Brasil. Antes da gente começar esse webinar, eu vou falar um pouquinho sobre o ILSE, o que nós somos, o que nós fazemos. Então, o International Life Science Institute, ILSE, é uma rede global de cientistas do setor público e privado que trabalha em conjunto em um ambiente neutro sobre os mais elevados princípios de integridade científica para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública, o bem-estar, bem como a proteção ambiental. O ILSE está presente no mundo todo, sua sede é nos Estados Unidos e somos uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre a academia, o governo e a indústria. Como trabalhamos? Nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados à ciência da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, da academia e do governo, e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O ILSE tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as atividades que nós desenvolvemos devem estar de acordo com um desses objetivos. Hoje, o webinar é sobre extratos botânicos, aplicações em nutrição e qualidade. Em relação à declaração de interesse de isenção de responsabilidade, as opiniões expressas nas seguintes conferências são do apresentador, especialista e cientista e não refletem as do ILSE. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar suas conferências. Em relação às informações gerais, vocês podem usar o chat para anotar suas perguntas. Então, vocês vão nesse painel aqui tem perguntas, e vocês anotam aqui as suas perguntas, que nós iremos responder. Se der algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. Então, hoje teremos 2 coordenadores. O professor Franco Maria Lajolo, que é graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade de São Paulo, é doutor em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado pelo Massachusetts Institute of Technology, foi pró-reitor de pós-graduação e vice-reitor da USP e é atualmente professor sênior do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Co-pesquisador principal do Food Research Center, FORC, membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, atua na área de ciência de alimentos e nutrição com ênfase em química e bioquímica de alimentos, principalmente nos seguintes temas: composição de alimentos, alimentos funcionais, caracterização estrutural e atividade biológica de compostos bioativos com aplicações da biologia de sistemas. A outra coordenadora é a doutora Bárbara Peters, é nutricionista formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, é especialista em nutrição clínica pelo GANEP, mestre e doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo, possui pós-doutorado em endocrinologia clínica pelo Departamento de Endocrinologia Clínica da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, em Nutrição e Saúde Pública pelo Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde Pública da Faculdade de Ciências de Saúde Pública da USP e membro do Comitê Científico da Aliança Latino-Americana para a Nutrição Responsável, ALANUR. Atua como consultora em nutrição na empresa DuPont Nutrition Health, dando suporte científico para questões de proteína da soja, fibras e probióticos na América Latina. Gostaria de pedir também que seguissem as nossas mídias sociais, o LinkedIn e o Facebook, e também está aqui disponível o nosso site, onde vocês podem baixar todas as publicações que nós temos, ver as atividades que estão sendo desenvolvidas e também se cadastrar para receber todas as informações por e-mail. Agradeço a todos pela presença e um bom webinar a todos nós. Professor Franco, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada, Flávia, pela sua introdução. É um prazer estar aqui e poder cumprimentar toda a nossa audiência nesta manhã. O nosso seminário tem 2 partes. A primeira parte com a doutora Wanderli, sobre aspectos mais metabólicos e fisiológicos relacionados aos produtos botânicos. E a segunda parte com o Dr. Charles Hu,
ligada mais a questões de controle de qualidade e boas práticas de fabricação. Como a Flávia disse, os seminários serão em sequência e, terminadas as duas apresentações, teremos uma sessão de discussão e uma sessão de perguntas. Gostaria de apresentar agora a primeira palestrante, que é a doutora Vanderly Marchiori, nutricionista, pós-graduação em psicologia transpessoal, especialista em fitoterapia integrativa, idealizadora do Coisa de Nutricionista, assessora técnica da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, colaboradora técnica do Conselho Federal de Nutricionista e do Conselho Regional de Nutricionistas e da Associação Paulista de Nutrição. Fitoterapeuta pelo Medicina Natural Alternativa, Manchester Institute of Medicine. É instrutora oficial de Mindfulness Based Eating. Professora convidada de hospitais e de várias universidades públicas e privadas no curso de graduação e pós-graduação em nutrição. É sócia fundadora da Sociedade Brasileira de Nutrição Esportiva, Fitomedicina, Fundação Herbário e da Associação Argentina de Fitomedicina. Especialista em nutrição clínica e funcional. Eu já gostaria de apresentar também o Dr. Charles Hu. Ele tem mais de 20 anos de experiência em pesquisa acadêmica e industrial na área de nutrição e alimentos, com foco em materiais botânicos nos Estados Unidos, no Canadá e na China. Atualmente trabalha como cientista principal de pesquisa em pesquisa e investigação clínica Nutrilite Health Institute. Seu principal interesse é o uso de ingredientes botânicos nas aplicações de suplementação nutricional e dietética. É autor de mais de 40 artigos de pesquisa, revisados por pares, 12 capítulos de livros e apresentados em vários eventos científicos e industriais. Eu agradeço very much. Thank you very much, Dr. Marchiori, Dr. Hu, for accepting our invitation for being here in this seminar. Now, I would invite now Dr. Marchiori for her presentation. Thank you, Dr. Marchiori. I thank you. Muito obrigada pelo convite, obrigada, Wilson, pela confiança. E vamos falar sobre prática clínica e aplicação da fitoterapia em plantas medicinais e nos extratos botânicos que temos disponíveis para fazer nosso atendimento e também como auxiliar, como adjuvante no tratamento da saúde das pessoas. Então, esse é o meu mini currículo que o Dr. Lajolo já falou. Eu declaro não ter conflitos de interesse para todos os temas apresentados hoje. E nós vamos começar com uma discussão que é a seguinte, e que muita gente se pergunta: é alimento ou é fitoterápico? Como é que as pessoas podem, como é que os profissionais de saúde podem entender e prescrever? Então, quando a gente pensa em um extrato botânico, quando nós pensamos em uma planta medicinal, a primeira grande dúvida é como prescrever. E muitas vezes as pessoas têm mitos que se tornam verdades e, na realidade, são inverdades possíveis. E eu vou começar falando sobre o mito do suco de maracujá acalmar as pessoas. Então, quando um paciente vem e me diz que ele é muito ansioso e quando ele bebe um copo de suco de maracujá ele acalma, eu não desconstruo essa verdade dele, até porque o efeito placebo a gente sabe que tem um efeito positivo para várias pessoas, mas eu explico para ele que o fator, né, o composto bioativo responsável pela ação no sistema nervoso central do grupo dos flavonoides, a vitexina, ela não se encontra na polpa, e sim nas folhas do maracujá. Então, quando a gente fala em passiflora, se eu quiser fazer um suco que seja realmente relaxante, que reduza a ansiedade, tem ação no sistema nervoso central,
eu teria que bater essa polpa com um chá feito com as folhas da Passiflora incarnata. E eu acho que é bem isso. O que o paciente busca? Ele busca uma alternativa que seja natural. E nós, como profissionais de saúde sérios e preparados, né, capacitados que somos, nós devemos entender que essa não é uma estratégia alternativa, é uma estratégia complementar, que usar a fitoterapia, que está prevista inclusive na PICS, né, nas políticas públicas, ela é uma atividade complementar ao profissional de saúde. Então, prescrever fitoterapia é entender que eu devo estudar o suficiente para garantir a eficácia, a segurança e também atender os meus clientes e pacientes em relação à acessibilidade do produto prescrito e ao resgate das raízes, porque hoje, principalmente com toda a discussão do plant-based eating, ou com as estratégias de resgate dos produtos naturais, vegetais, como base da alimentação e dos tratamentos, as pessoas querem voltar no tempo e serem cada vez menos, estarem cada vez menos em riscos, que muitas vezes a gente sabe que não são veiculados corretamente, mas elas querem usar menos substâncias sintéticas e priorizar o natural. E nós conseguimos fazer isso, na realidade, dentro de um atendimento, seja ele público ou privado, nós conseguimos fazer toda a junção, então resgatar o que é tradicional, por isso que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem a validação dos produtos que têm 30 anos ou mais de história de uso e eficácia e segurança. Então, esse é uma das características para se obter registro de produto tradicional. E, ao mesmo tempo em que eu estou usando um produto tradicional, eu tenho a segurança da tecnologia envolvida hoje, que faz um trabalho brilhante de determinação de compostos bioativos e também de segurança de uso desses alimentos ou fitoterápicos ou substâncias bioativas, compostos bioativos. Qual é a diferença, né? E eu acho que a gente tem que deixar claro, porque nem sempre as pessoas têm um entendimento disso, qual é a diferença entre uma planta medicinal e um fitoterápico? O fitoterápico é o produto pronto, cuja origem é exclusivamente vegetal e que passou por todas as fases de pesquisa e testes de segurança e de eficácia, e que a Anvisa aprovou o uso com aquela alegação de uso e de funcionalidade a que se propõe. E quando a gente fala disso, é importante lembrar que seja ele fitoterápico ou a planta medicinal, seca ou fresca, que você vai recomendar usar, nós devemos observar que a instrução normativa 2 de 2014, ela lista 9 plantas, e depois essas 2 que estão em vermelho foram acrescentadas há 2 anos, que são de prescrição médica exclusiva. Por que isso acontece? Exatamente para a segurança da população, porque o ginkgo biloba, por exemplo, que é uma das plantas mais utilizadas e mais vendidas, não só no Brasil, como no mundo, ele interage com muita medicação e também com muitos nutrientes. Como ele tem uma quantidade de fitoquímicos expressivos com ação na coagulação sanguínea, usá-lo em conjunto com anticoagulantes orais ou não, ou com ômega 3, ou com ácido acetilsalicílico, ou com alimentos fontes de vitamina K, pode colocar a saúde do paciente em risco. Então, a Anvisa decidiu que seria uma planta de prescrição médica exclusiva, e por isso ela é vendida com tarja vermelha, qualquer que seja o produtor, qualquer que seja o laboratório que fabrica. Isso entre outras plantas. Agora, a pergunta que vem sempre nos cursos e nas discussões técnicas é como escolher corretamente.
E aí a gente entende que existe uma confusão também na cabeça do prescritor, que coloca na mesma categoria, erroneamente, ômega 3, colágeno, produtos manipulados, florais, homeopatia, garrafadas caseiras e também os extratos secos ou líquidos. E aqui a nossa função é deixar muito claro que existe o produto à base de planta medicinal, que ele é produzido pela indústria farmacêutica, e existe um manipulado que está nas farmácias de manipulação com legislação de controle de qualidade completamente diferente da indústria. Então, isso impacta na dosagem, ou seja, quando você usa um produto manipulado, você pode fazer dosagens diferentes, mas também implica em um trabalho extra, que é você entender qual é a padronização do ativo que você quer prescrever. Quando você já usa um produto pronto, de indústria farmacêutica, você tem a garantia de que qualquer que seja o lote de uso, você vai ter a mesma quantidade. Vou colocar o exemplo da Passiflora mais uma vez. Qualquer que seja o lote, você terá 5% da vitexina disponível para o seu paciente. E no produto manipulado, você precisa entrar em contato com a farmácia e saber qual é a padronização em vitexina que ela tem disponível para poder ajustar a sua prescrição ao que você deseja e sabe que é seguro e eficaz para o seu paciente. E é por isso que eu coloco esses dois estudos para o conhecimento dos senhores e das senhoras. Nós temos um estudo falando, na realidade os dois são meta-análises, e essas duas meta-análises, uma delas deixa claro que os produtos herbais funcionam para controle de peso, que é uma das queixas mais comuns aos pacientes que vão ao consultório do nutricionista, e outro, ele deixa claro que os produtos herbais não funcionam, não são eficazes. Qual é a diferença básica quando nós lemos em detalhe esses dois estudos? Um deles, o que comprova a eficácia e segurança, ele usou como fonte de informação para análise produtos que tinham padronização e que tinham controle de qualidade envolvido. E o outro, ele colocou mais uma vez inadequadamente na mesma análise o ômega, os suplementos, suplementos caseiros, fórmulas caseiras, e por isso ele não chega a nenhuma conclusão de eficácia e segurança. Então nós devemos entender que é muito, muito importante que nós saibamos a origem do produto a ser prescrito, seja ele de farmácia de manipulação com fórmulas individualizadas e dosagens individualizadas, como também do produto acabado, produto pronto. E lembrando que quando você faz uma formulação para fazer manipulação, você deve se atentar às interações tanto sinérgicas quanto antagônicas das plantas. Ou seja, esse é um ponto bastante importante também. Por isso que prescrever fitoterapia não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Mas eu quero deixar essa mensagem de esperança através dessa foto linda de uma flor de alcachofra. A alcachofra é uma flor bastante utilizada na culinária mediterrânea, por exemplo, né? Principalmente. E quando a gente consome as pétalas, nós não temos nenhum miligrama de cinarina, que é o que me interessa no tratamento fitoterápico. Porque a cinarina e todos os compostos bioativos estão presentes nas folhas da alcachofra. Então, a Cinaris colimus, que é o nome botânico da alcachofra, ela tem como padronização e marcador o ácido clorogênico e como segundo marcador a cinarina. O ácido clorogênico nós já sabemos, porque ele está presente também no café verde, que é o coffee robusta, e ele tem uma ação na glicose 6-fosfato, e como ação em glicose 6-fosfato, ele tem uma ação hipoglicemiante. Mas a Cinaris colimus, ela tem também um efeito muito mais presente e intenso no nosso fígado como hepatoprotetora
e por ter uma atividade colagoga e colerética. O que quer dizer isso? Ela produz mais sais biliares e ela libera mais sais biliares. Por isso que quando as pessoas fazem uma refeição mais concentrada, não vou dizer concentrada, mas um pouco mais carregada em lipídios, em gorduras, usar a Cinaris colimus pós-refeição garante uma digestão muito mais rápida dessas gorduras e das proteínas também. Por isso que ela é muito usada no tratamento de sintomas de dispepsia. Nós devemos lembrar que, como qualquer outra planta, nós não isolamos os compostos neste momento. Então, se nós não isolamos, ela vai agir sim positivamente no meu hepatócito e no meu fígado como hepatoprotetora e otimizadora das funções hepáticas, mas ela também contém esse ácido clorogênico que vai agir na glicose 6-fosfato, ou seja, para pessoas que têm um quadro de hipoglicemia, eu preciso usar com bastante cuidado. E isso a gente deve lembrar a cada prescrição. E muitas vezes as pessoas me perguntam se não dá para isolar os compostos. Dá sim. A gente pode fazer a extração e a padronização de um composto específico e garantir que eu terei entre 9 até 45% de ácido clorogênico em uma determinada amostra de Cinaris colimus, mas isso envolve tecnologia e envolve bastante ciência, o que é muito positivo, porque nós vemos um produto tradicional sendo referendado cada vez mais como um fitofármaco, inclusive não diria na substituição, porque a substituição é gradual, mas na transição entre um fármaco sintético para um tratamento fitoterápico com bastante sucesso em pacientes com dislipidemias e resistência insulínica principalmente. Já o gengibre, que é esse rizoma fabuloso, que nós temos um acesso bastante alto e fácil no país inteiro, é um rizoma porque é uma raiz rasteira, então para quem estranha essa nomenclatura, é uma raiz rasteira chamada rizoma, e quando eu uso o gengibre, que é o gengibre officinalis, eu tenho muitas vantagens. Então, ó, essa parte da planta, eu posso utilizar a parte aérea, porque ela também é comestível, e hoje seria classificada como punk, um alimento não convencional, mas este rizoma é o que mais me interessa pela pungência, por aquele sabor característico. E aquele sabor característico, ele é dado pelos compostos, na realidade, mais pelos compostos fenólicos e pelos óleos essenciais dele, mas o nosso foco aqui seriam os gingeróis, os shogaóis, a zingiberina e a zingerona, que são compostos que têm uma atividade muito importante como anti-inflamatórios naturais. Então, se eu penso na composição química da raiz do gengibre, eu posso até não achar que é um alimento tão importante de consumo frequente, mas quando eu penso na categoria dos gingeróis e dos shogaóis, eu tenho uma ampla atividade e propriedade terapêutica que justifica o uso desse rizoma. O 6-gingerol e o 6-shogaol, eles apresentam uma atividade antiemética, antipirética e colagoga. Desculpe. E também uma atividade anti-inflamatória bastante presente. Ele inibe inibem COX-1 e COX-2, e por isso eles reduzem muito as enxaquecas e as dores corporais. Eles vêm sendo cada vez mais utilizado, o gengibre ele vem sendo cada vez mais estudado para ação antiemética e também para ação anti-inflamatória. Além do que, como qualquer outra planta, ele é riquíssimo em compostos bioativos e de bioflavonoides, que reduz o estresse oxidativo. Então, toda planta é potencialmente ou grandemente
antioxidante. Isso é muito importante para a longevidade celular e também para a saúde das nossas mitocôndrias. Como ação anti-inflamatória, a gente vê uma intervenção no estímulo da 5-lipoxigenase pelo bloqueio e liberação de prostaglandina inflamatória e também pela fosforilação inibida de algumas sinases. E com isso nós temos uma atividade anti-inflamatória bastante rápida e presente. Quando eu falo de rápida, nós devemos entender que entre eu usar o gengibre e ele ter uma atividade, vai ter um gap aí de pelo menos 15 minutos, porque demanda absorção e a ação específica no órgão-alvo ou no local inflamado. Então, isso é um ponto a ser considerado. Com ação antimicrobiana, nós temos muitos metabólitos secundários e fitoquímicos que têm uma atividade bactericida e bacteriostática, e tanto para bactérias gram-positivas quanto para bactérias gram-negativas. O extrato do rizoma seco, ele tem uma atividade antimicrobiana maior do que o que já foi armazenado, mesmo que ele tenha obedecido todo o processo de secagem e armazenagem adequados. Quanto maior é a concentração desse extrato, maior a sua ação. E nós temos já um estudo bastante interessante, mostrando que ele tem uma equivalência, de acordo, mais uma vez, com a sua padronização, com a ciprofloxacina ou com a gentamicina. Então, nós precisamos colocar atenção cada vez mais nos extratos de gengibre, porque ele promete e entrega resultados muito expressivos. Mas, como toda planta, ele também tem efeitos adversos, maiores ou menores. O óleo essencial é fototóxico. Em quantidade elevada, as pessoas que usam o gengibre podem ter desconfortos gástricos e sentir ardor e mal-estar, de acordo com o volume consumido. Isso não acontece na forma de chá. E quando eu falo em forma de chá, eu preconizo a utilização de 1 colher de sopa a 2 colheres de sopa do rizoma ralado, fervidas durante 5 a 8 minutos em 1 litro de água. Então, nós fazemos o chá de gengibre por decocção. Então, essa decocção, depois de realizada, você pode beber frio ou quente, de acordo com a sua preferência, mas em até 24 horas. Ele também apresenta algumas evidências de aumentar o consumo metabólico basal e, por isso, auxiliar no processo de redução de peso corporal. E, obviamente, nós temos limitações quanto ao uso em pessoas que têm doenças cardíacas, cálculos renais e doenças hepáticas. No diabetes, depende da medicação utilizada, porque ele tem um efeito sinérgico com alguns medicamentos. Na ação anti-obesidade, ele tem uma indução da termogênese, ele impede a lipogênese e ele também inibe a absorção intestinal de ácidos graxos, dependendo, mais uma vez, da quantidade e da administração de uso. Por isso que, se você consumir esse chá de gengibre em até 15 minutos antes das suas refeições principais, você terá um efeito otimizado para a redução de peso corporal. E, mais uma vez, isso se deve aos gingeróis e shogaóis. Então, é muito importante a gente entender que isso pode e deve acontecer. Existe também uma redução na glicemia de jejum, na hemoglobina glicada e na dislipidemia, principalmente na fração LDL, nos triacilgliceróis das pessoas que usam por pelo menos 30 dias. Vamos falar agora de uma outra planta muito interessante que agora vem sendo cada vez mais estudada, até porque virou uma planta de moda, que é o hibisco. O hibisco sabdarifa, como vocês podem ver na foto, na imagem, ele não é o hibisco de jardim, ele não é o hibisco sinensis. O sabdarifa aqui no Brasil é conhecido como vinagreira. E ele tem esse nome de vinagreira porque realmente a ibicina e a ibicetina, eles dão esse sabor característico
e a cor característica ela é causada pelas proantocianidinas e antocianinas presentes nessa cápsula floral. Então, cada vez que eu uso um chá de hibisco, eu tenho uma atividade também anti-inflamatória, antioxidante, antibacteriana, anticarcinogênica, hipocolesterolêmica, hipotensiva e cardioprotetora, neuroprotetora por conta dos polifenóis, né, por conta das proantocianidinas e também na redução de peso. Quando nós pensamos em usar hibisco, nós estamos impedindo, e desculpe que a figura acabou atrapalhando o texto, mas nós impedimos a inflamação das placas de colesteróis que já estão aderidas às paredes de vasos e artérias, e quando nós temos essa ação anti-inflamatória local, nós temos uma proteção cardiovascular bastante interessante, além de inibir a ação da lipoproteína de baixa densidade, o LDL colesterol. Na ação neuroprotetora, nós temos efeitos antioxidantes e anti-apoptóticos. E ele atenua a neurotoxicidade do peróxido de hidrogênio também. Com isso, nós temos uma ação pós-AVC, por exemplo, muito interessante. Então, existe já indícios de uma recuperação mais rápida dos acidentes vasculares cerebrais nas pessoas que consumiram o chá de hibisco após o evento. E também como protetora. Aparentemente, nós temos uma ação também na doença de Parkinson e na prevenção de alguns quadros de demência que vêm sendo estudados. Nós precisamos de mais dados, mas vêm sendo estudados. Na redução de peso, nós temos uma redução de glicemia, uma redução de formação de triacilglicerol, uma redução na diferença de adipócitos e também um estímulo à apoptose de adipócitos maduros, ou seja, isso faz com que os adipócitos maduros eles sejam eliminados em maior quantidade e ele também impede a formação de novos adipócitos, além de melhorar a sensibilidade à insulina. E o mecanismo de ação é pela interferência nas PPARs. Aqui nessa figura fica muito claro uma outra ação do hibisco, porque ele atua na recepção, no receptor de insulina e ele faz a sinalização dos PPARs e com isso ele modula as lipoproteínas. E com isso, modulando as lipoproteínas, ele tem uma ação anti-adipogênica no nosso corpo. Eu tenho que falar para vocês que a gente tem que consumir mais fitoquímicos. E antes de terminar, nós vamos falar sobre uma planta que é do bioma amazônico e que tem uma ação na sarcopenia. Sarcopenia é o quadro de redução de massa muscular frente à formação de massa de gordura nas pessoas e que isso traz um impacto muito grande na saúde em médio e longo prazo. E a planta que eu vou falar para vocês é o urucum, a Bixa orellana, ou bicha orellana, como algumas pessoas referem. A Bixa ela tem um composto que é a bixina, que vem sendo cada vez mais estudado pelo professor Tavares, no norte do nosso país, e ele desenvolveu um produto que tem 40% de geranil-geraniol e 10% de tocotrienol. Essas duas substâncias, esses dois fitoquímicos, eles têm uma ação expressiva via cadeia do mevalonato. Então, quando a gente usa uma planta dessa, e mais uma vez me desculpe porque desconfigurou, isso daqui deveria estar aqui no colesterol, nós vemos uma expressiva ação na redução do colesterol e o tocotrienol tendo uma ação muito importante na melhora da ação na formação de células musculares. Então, nós temos duas ações convergentes, inclusive com o geranil-geraniol, fazendo uma ação análoga e de estímulo à vitamina K2, e por isso tratando não só a sarcopenia, como também osteopenia e osteoporose. O tocotrienol, ele apresenta uma ação muito importante
como antioxidante específico e também reduz a peroxidação lipídica, e o geraniol, ele estimula e grandemente a formação de coenzima Q10. E cada vez que a gente tem coenzima Q10, a gente sabe que a gente tem muito menos efeito colateral de algumas medicações, como, por exemplo, as estatinas. Ele tem uma ação anti-inflamatória muito importante, esse extrato de bixorelana. Ele reduz bastante as citocinas inflamatórias e faz uma regulação gênica também, muito importante. Ele reduz a ativação de macrófagos e fibroblastos sinoviais, e com isso, se nós associarmos a uma suplementação correta de colágeno, nós conseguimos redução no número de cirurgias para próteses tanto de quadril quanto de joelho. Então, esse é um fato que vem sendo estudado e vai se estudar cada vez mais, principalmente aqui no nosso país, porque, obviamente, é uma planta do nosso bioma. Ele reduz a sarcopenia, e na prevenção da sarcopenia, ele atua pela diferenciação dos miócitos. E quando ele atua na diferenciação dos miócitos, nós temos uma garantia de ação muito melhor. Além disso, nós temos também um incremento quando fazemos uso de doses, são doses muito pequenas, e aí não dá para fazer via alimentar, né? São doses aproximadas de 100 até 300 miligramas desse extrato de urucum. Os estudos mostram um incremento na produção e liberação de testosterona e progesterona, ou seja, nós aumentaremos com o uso frequente desse extrato o que nós estamos chamando de health span. Health span é a vida ativa dentro da sua vida útil. Então, quanto mais nós mantivermos as curvas de testosterona e progesterona, além do estrógeno, adequadas, nós teremos uma vida mais produtiva de todo o nosso organismo. Já falei aqui da síntese de K2, que ele é um adjuvante, então ele trabalha muito importantemente, não só no quadro de prevenção de sarcopenia, mas no tratamento da osteoporose, evitando que as pessoas usem algumas medicações que não só são muito caras, como são inacessíveis para a grande maioria da população. E ele anula os efeitos negativos das estatinas pela ação do geraniol e do tocotrienol com a sua atividade nas citocinas pró-inflamatórias. E já caminhando para o fim, vamos falar muito rapidamente das antocianinas. As antocianinas são substâncias que estão presentes principalmente nas frutas e legumes com a cor azulada, né, esse vermelho escuro azulado, né, magenta para o roxo. E essas antocianinas, elas são importantíssimas, não só para o nosso cérebro, porque elas fazem parte da dieta MIND. A dieta MIND é aquela dieta que previne o envelhecimento cerebral, então consumo frequente de frutas vermelhas, das berries vermelhas e azuis escuras, a gente sabe que é um dos pontos, um dos pilares da dieta MIND, mas não só na prevenção do envelhecimento cerebral, como também na recuperação da saúde visual. Então, quando nós fazemos uso dessas frutas e dessas plantas, nós temos o extrato de vitis vinífera, que comprova não só ele, mas todas as frutas, que na realidade a substância está ali presente muito próxima da casca dessas frutas. Elas são riquíssimas em xantinas, em luteínas, zeaxantina e astaxantina, que previnem e tratam a retinopatia diabética e também a degeneração de mácula. São compostos que, quando utilizados com o ômega 3 ou com a vitamina E, eles têm o seu efeito potencializado. Ou seja, aqui nós conseguimos fazer uso também através de suco, porque se eu consigo fazer o uso de um suco concentrado que tenha resveratrol, e nós temos produtos excelentes no sul do Brasil com essa característica, algumas vinícolas que produzem esses sucos riquíssimos em resveratrol
e compostos bioativos como a astaxantina, a zeaxantina e a luteína, nós conseguimos fazer uso frequente com atividade no tratamento da retinopatia diabética e também na degeneração macular, desculpe. E se isso não acontecer, existem os suplementos que hoje com a nova RDC e com o posicionamento de Anvisa para suplementos, a nova RDC deixou, o marco regulatório deixou possível a fabricação de suplementos com essas xantinas, mais ômega ou vitamina E, para que as pessoas possam usar com frequência. E para terminar, eu me despeço sempre, ou quase sempre, com essas duas imagens, dizendo que a planta, e o que eu quero dizer é o seguinte, a planta medicinal, ela se transforma nos fitoquímicos que trazem um equilíbrio para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa saúde integral. Mas para isso, o Ministério da Coerência adverte a todos. A capacitação é fundamental para o seu sucesso e para o sucesso dos seus pacientes. Mais uma vez eu agradeço o convite do Ilse, na pessoa gentil, como sempre, do Dr. Franco Lajolo e da Flávia Goldfinger. Muito obrigada a todos que estão conosco. Muito obrigada, doutora Vanderlei, por sua excelente apresentação, muito interessante e abrangente, trazendo à tona aspectos importantes do uso das plantas, tanto medicinais como do ponto de vista de nutrição, e estimulando algumas perguntas que certamente aparecerão na fase da discussão. I would like now to call Dr. Charles Hu for his presentation. Dr. Charles, please. Thank you, Franco. Can you see my screen? Yes, we see your screen. Right. Good morning, everyone, and thank you to the International Life Science Institute for inviting me to join this opportunity to share some of my thoughts with you guys. My name is Charles Hu. I'm a research scientist from Neutralite Health Institute here in California, United States. Sorry, I forgot this one. Today, I'm going to share my experience and thoughts on the botanicals and its implications to the human health, and how we can utilize these plant materials from Mother Nature to help people's life with living with a healthy and better lives. Botanicals meaning plant materials that also include algae, edible mushrooms, and also the extracts and the combinations. Botanical preparations are those obtained from botanical materials by different processes that could including pressing, juicing, extraction, fractionation, distillation, and purification, and concentration, and so on and so forth. The intention of these botanical ingredients is very it depends on is the determination factors to determine where this botanical can be classified as. So intended use is very important in many countries and many regions. In the United States, a botanical product can be classified as a food, dietary supplement, a drug, medical device, cosmetics. It totally depends on the intentional use according to the Food, Drug, and Cosmetic Act. In European Union, botanical products can also be classified as a food supplement, natural food, personal care products, and also sometimes can be classified as a traditional herb medicine products as well. You can also find a botanical extract in dietary supplement, which is also called health supplement, nutritional supplement as well. So sometimes it can be very confusing. It really depends on where you are and what you in which country. A dietary supplement is individually or combined
and also a lot of time contain different vitamin, mineral, protein, amino acid, carbohydrates, lipids, and substance from plant materials and the plant source in the form of extract, isolation, concentrate, and bioactive ingredients and other nutrients, as well as their derivatives. And typically forms of this dietary supplement can be in the form of pills, tablet, capsule, powder, drinks, solution, emulsion, a suspension, tincture as well. Why the botanicals is so important? And I think everyone are aware that plant-based diet has become such a huge global trend in the food and the nutrition industry. And in many countries, plant-based diet is becoming such a trend that as more and more people are more interested into trying to include more botanical and plant materials in their diet. According to Mintel report in 2017, there's a 3 types of plant-based diet trend. That's including Korea and Japan, which are the leading trend, that meaning that the plant-based diet has been well established in those countries. And also in North America, Europe and China is also catching up, meaning that the plant-based diet is getting more and more mainstream awareness. And I think one example might be just a veggie burger has been very popular since 2019. And also in Latin America, I think that's also catching up. I think a lot of countries in Latin America, Australia, and Africa are all catching up this trend to include more plant-based diet into the plant food in their diet. The reason for this plant diet becomes so popular is probably driven by the traditional wisdom, and I think a lot of culture accept the benefits derived from a plant-based diet, and also the benefit of the herbs, and also consumer has a very strong mindset of taking more and more food and the nutrition coming from the mother nature, coming from the clean process. And I think plant diet is also a lot of time with the perceived benefit of a clean process, and also beneficial for the health. And also this is also good for the sustainability of agriculture, and also technology provide a lot of opportunities to make this plant-based diets happen. And from example, this plant-based protein that's to convert into the meat alternatives, like a patty burger, veggie burger as well. A plant-based diet is trending. That multiple research has shown that plant-based diet is trending globally. In 2020s, Euromonitor research showed that the inclusion of the botanicals in food and the beverage, such as the turmeric, mushroom, ashwagandha, and the matcha, has become so popular as the one trend in the Minding Myself trend to support mental and the physical well-being. And also this Mintel report for the future nutrition and health wellness also indicate that plant-based diet is often linked to the health. However, mass market consumer education still needs to be conducted, because we need to help consumers to understand the health and the nutrition plant-based diet. And also, Institute of Food Science, Food Technologists Institute, they published the 2020 top 10 functional food trend report, and they indicate that half of the supplement users now taking the herb botanical supplement, and this category becoming one of the highest, fastest growing supplement category. And we all know that the fruit and vegetable is taking into a big part of this plant diet. And we all know that fruit and vegetable intake, increase the fruit vegetable intake, typically is going to reduce the non-communicable disease.
And this is an example that global mapping for the fruit vegetable intake with the lower incidence of mortality caused by the cardiovascular disease. So that means that taking high fruit vegetable, I think that's going to help you to prevent the chronic disease. So why botanicals? Botanicals, actually, as mentioned before, botanicals covers a lot of materials, including the fruit, vegetable, herbs, spice, algae, mushroom, and so on. Not only botanical materials is provided with macronutrient and micronutrients, it also provides us with phytonutrients. Phytonutrients are the bioactive compound derived from the plant that typically associated with a positive health effect, and sometimes we also call it as phytochemicals. And if you just go to the PubMed, and you can see there's a lot of research in the last 20, 30 years that the publication in this area has becoming so popular that every journal in the food science and nutrition, you will find a big portion of those publications going to cover this topic in the past 20, 30 years. And the multiple type of the phytonutrients are derived from different part of the plant, and the phytonutrients is also translated into the variety of a health outcome. Therefore, it is also very important to consume both the quantity and the variety of the plant-based food. When talking about the phytonutrients, a few years ago, a Nutrilite Health Institute scientist working with other academic researchers to try to understand how much fruit vegetable that people take globally, and how much that fruit vegetable intake can translate into the amount and the quantity of the amount and the variety of the phytonutrient that we take. In general, that World Health Organization recommend that every adult should take no less than 5 servings of a fruit vegetable per day. That's equivalent to 400 grams fruit vegetable. And that is the minimum recommendation for general adult from the perspective of preventing the chronic age-related disease and some kind of metabolic syndrome like obesity. And we published this paper in 2014 in British Journal of Nutrition, and it's known as a Global Phytonutrient Report. So we divided the global countries to 13 different regions that, based on the typical dietary habit. And on the left side, that is the red line, that's the 5 serving per day recommended by WHO. And then the green bar illustrate that what is the average fruit vegetable intake across the globe. And clearly that no region in the world that actually can reach the 5 serving fruit vegetable per day. And with this the third bar from the left, that is the South America, that's including Brazil, that average daily intake of fruit vegetable is about 4.2 serving per day. Just keep in mind that this fruit vegetable intake data exclude all those starchy vegetable, like starchy plant materials, particularly like potato and rice. And on the right side, this bar illustrates that what's the percentage of the population globally, what's the average intake, and you can see that about 60 to 85% of adults worldwide do not meet the minimum daily recommended fruit vegetable intake. So therefore, I think that is going to be a problem globally, that
most of people cannot reach the fruit vegetable intake. That's probably going to, as we saw from the previous slide, that probably going to translate into some chronic and non-communicable disease risk. Because the phytonutrients and or phytochemicals actually is the colorful part of the plant materials, and so there's a couple of well-known phytonutrients that coming from our fruit vegetable intake. Here is just some example from carotenoids, carotenoids family, that including alpha beta carotene, zeaxanthin, lutein, zeaxanthin, and lycopene, and we all know that the associated with a different type of health benefits and the nutrient as a vitamin A precursor. So you can see that in this one, you can see that for most of the country, most of the region, that a carrot and the turnips is probably the primary source of alpha beta carotene, except for the African region. African region actually, the majority of those alpha carotene actually coming from the plantain, and the beta carotene actually coming from the cabbage. And for the lutein, is a little bit complicated situation, but I think the majority of those is actually coming from veggie, prepared vegetable, and as well as cabbage in this case. For the lycopene, it is no doubt that it is not a surprise that we found that lycopene, the majority of the lycopene coming from tomato, and the tomato is always known as the primary source of a lycopene. And this one is some dietary source for the phenolic compound, including the anthocyanin, flavonoids, that's including the hesperidin and quercetin, and as well as the allergic acid. So for this one, you can see that orange is the primary source of the hesperidin, because hesperidin is known to the orange family, and the quercetin is primarily coming from the onion, and the onions is the onion, and the second common source is probably coming from the lettuce and chili peppers and the green peppers. And for the electric acid, majorities of the regions actually electric acids coming from the strawberry, except for the African region. African region's electric acids actually coming from banana. As a summary, that for the botanical, for the phytonutrient source globally, that carrot and the turnips are the main source of alpha beta carotene, and the lettuce and the brassica vegetables are the top source of the lutein and the zeaxanthin, and the tomato is the top source of the lycopene, and onion is the top dietary source of the quercetin, and orange is the top source of the hesperidin in the world. And this one actually just to highlight the phytonutrient source for the South America. So you can see that it's very similar to the what we just observed in the global level. And for the Brazil, I think that's the insight or the takeaway information about the Brazil is that 60% of Latin America, including the Brazilians, fall short of fruit and vegetable intake, and the majority of this fruit intake is fruits are coming from the citrus and the tropical and the subtropical fruit. It's count for a little bit more than 50% of the fruit intake, and the fruiting and the root vegetables contribute about 3/4 of the vegetable intake. And because the color of the phytonutrients, and we found that South America have a low intake of a green and the blue purple color fruit and the vegetable. So I think that's probably some opportunity for the South American populations to can think about taking a little bit more green leafy vegetable, as well as some colorful berries, typical provide the anthocyanin color. And so now we can move on to the next topic. What botanicals are actually being used in the industry?
This one actually just published last month by American Botanical Council to illustrate what is the top used botanical herbs in the United States in the mainstream multi-channel, multi-outlet channels. And so you can see that hornbeam, echinacea, elderberry, turmeric are the top 4, and the cranberry are top 5 botanicals used in the American market. But one thing that's probably not too surprised to most of the people in the audience is the cannabidiol, that the CBD is becoming dramatic increase in the last 2 years. For this case, that's jumped almost 900% from 2018 to 2019. And elderberry is another example that draw a lot of attention, because particularly for I think it's 2018 was the flu season that drive the elderberry sales increased dramatically. And now I think that the COVID-19 is also draw a lot of attention to these botanicals as well. And this one is the similar survey, but this is coming from the natural health products channel. So for this one, again, it's not surprised that the CBD is also very popular, followed by the turmeric and elderberry. And also another thing is noticeable increase pretty fast was the mushroom. Is also because traditional use, and that's also related to the immune function modulation. But once talking about this botanical dietary supplement, that is very complicated situation globally for the regulation perspective, because the different country have a different list of the botanical positive list. Some country use the positive list, some country use the negative list, and some country define the botanical products as a food supplement, sometimes as a health supplement, sometimes can be food for special dietary use or functional food, and could be nutraceutical. And also some countries classify as in between food and medicine, and some countries define this one is under the natural health products, and it's more like a pseudo food or traditional medicine. So this makes this industry is pretty complicated when you deal with a multiple market and multiple regulations. And now I can briefly introduce how this botanical is being used. So botanical extract is a complex multi-compartment mixture obtained by using solvent to dissolve the component of the botanical extract. Because most of this dietary supplement, we're dealing with a multiple phytochemical combination. We never really can go into the single phytochemical compound as a botanical extract, because unlikely we typically don't do the pharmaceutical approach that to purify the phytochemicals to make it more like a botanical drug. So for this case, dietary supplement is typically a multi-component mixture. It is not the same as extracted juice or pure chemicals, and also it's not just a synthetically modified plant constitutes. It also can be in the dry liquid or semi-liquid forms. And also a lot of time we also use the inert excipients to modify the physical properties, and also to standardize the final concentrations to make this more suitable for the production. And the typical process for the botanical extraction, including the non-solvent extraction, that is typically that the juicing or steam distillation. And also I think a majority of those extractions coming from the solvent extraction, that could be the stationary or could be the dynamic process. That could be the maceration, the percolation, decoction, and infusion, or could be the refluxion extraction, and also counter current extraction as well. And also a lot of time this could be in the different combination between the different methods, and a lot of time that people also use the physical agitations to improve the
the extraction efficiency. And most recently, I think a lot of with consumers' mindset and industry awareness, and more people are starting to use some green extraction. That is typically follow into the CO2 supercritical fluid extraction and the pressured hot water extraction or low polarity water extraction as well. And many factors that we need to consider when we do the botanic extraction. First of all, most that we need to find the authentic genus species that we can use, and also the authentic part that people are supposed to use, because this is the fundamental starting point that we have to follow, and to make sure that you're using the right materials to support the downstream product development. And also we need to make sure that the phytochemical profile and the target is clear, and also make sure that regulation compliance is fully met. And during the process, the first thing that you need to consider is the type of the solvent, because the different solvent have a different polarity and the suitability for the different phytochemicals. And also you have to consider about the density, viscosity for all those kind of physical properties for the extraction efficiency. And also you have to make sure that the safety for the flammability, and also for the safety for the finished good, that is the residue of the solvent, how to remove the solvent is the regulation allow you to use a particular solvent in the particular markets. And after the extraction, you have to make sure that during the extraction, that you have to make sure that you have a very well-designed extraction facility, that you can extract the materials efficient and in the economic way. So that is going to be many things could affect that one into the process design and the particle size, temperature control, extraction vessel design, how much you can load, what is the batch size, and how much agitation you want to use, and how easy you can remove the solvent residue, because solvent residue probably one of the critical point that you have to measure, particularly in some country with limited choice of a solvent. So that all this needs to be taken into the considerations to ensure the integrity of extract is guaranteed. I think a lot of people probably also heard about that. A few years ago, there was an incident that people are talking about that botanical supplement adulteration. Yes, it is a problem in the industry, and there was a publication last year and this year that this group of research, they collected botanical medicine. I believe that the sample that they collected, including the botanical herb materials, and also some herb medicine products from different parts of the world, and they use DNA barcoding approach to test if the materials is actually truly match with the label claim, a label species claim. And what they found was about 27%, about a quarter of the product that they collected fails to pass the DNA barcoding, which is very similar to what they used, macroscopic authentication method. So therefore, it is a problem, and also that's we need to do as an industry. We want to make sure that we provide the consumer with the right materials with authentic authentication in mind. The good news that is all the tools is available. Is just a matter how you're going to use it. For example, like a different stage of the sourcing and the manufacture and the retail stage, that we typically use a different analytical approach to support the authentication. For example, like in the sourcing material space, that we use the plant of morphology microscopic method, the DNA barcodings to authenticate and certificate. And during this manufacture, we also use the microscopic method, DNA barcoding and the DNA meta barcoding systems to make sure that
we are using the right materials in combination with some other quality control method that is typically TLC, HPTLC, HPLC, LCMS, NMR, and all those kind of chemistry analytical methods to support the integrity of the analysis and chemical analysis. For the botanical integrity, that just to make sure that from the raw materials to the consumer's table, that is very important. So from the different stages that we typically choose the genus species that we typically use the DNA fingerprinting for the whole plant, because the DNA fingerprinting or DNA barcoding sometimes can be a limitation for the extract or as a finished good. So most likely this is going to be the focus for the raw materials level. In the same time that sometimes the industry also use a DNA PCR methods to make sure that the non-GMO status is confirmed. And also we use the DNA ID method, and typically for the specific plant parts to do the phytochemical fingerprint method with HPTLC against the botanical reference materials. And the quantification methods for the biomarker compounds on extract level and the finished good level by the chemical method, typically is coming with HPLC. That's going to support the finished quantity claim and the QA and the stability purpose. So, and therefore, from the beginnings to the end, that you also want to make sure that you have established a quality standards with us to have a chain of custody to make sure that each step of your process from the raw materials to finished good has been guaranteed. Therefore, I think the key message here is the right test at the right time is the key. This is going to support that to compliance the regulation and also support the consumer's health and the benefits. And I think most recently, a lot of dietary supplement company taking this quality by design approach, which is a very proactive and systematic approach that begin with the predefined objective and emphasize the product and the process to understand and the process control based on the sound science and the quality risk management approach. I think a lot of good, highly reputable dietary supplement company are taking this approach to provide high quality and authentic raw materials and finished goods to consumers. And besides this authentication, I think the safety is very critical for the industry, no matter it's a dietary supplement or nutrition or in general any consumer products. So for the safety, I think that botanical safety from raw materials to finished goods should be reviewed and substantiated by the trained professional toxicologist that based on and keep all these cautious statements and the document handy, and also to ensure the totality of the safety information is subjected to the rigorous review. So you can see that for the dietary supplement or botanical extract, that you want to make sure that you review your raw materials first and also see the process, and then once your finished good is completed, you also want to make sure that once you combine with other ingredients together, you also want to have to make sure that toxicity data is there. Those data can come in from the preclinical, clinical study, and also in combination with a quality assurance method that including the chemistry and the microbial contamination method data to ensure that there's no risk brings to the consumer. So if there's I think another challenge for the industry is sometimes what ingredients can be used. I think there's a different country have a different approach. This one is the example for the Korean. I think this is coming from a Korean pharmacopoeia, that if the historical use and if the ingredient has been used for the food industry or the type of a process that applies to
the raw materials is also critical. And I think the bottom line here is that make sure that the totality of the safety data is there. That is how the safety data can be substantiated. And this is the general process for the botanical research, from the discoveries to the consumer consumption. That's coming from the literature, coming from the basic research, coming from the preclinical, the benchtop chemistry studies to the scale ups, to the formulations, to the efficacy validation, to the safety, and eventually it goes to the finished good production and provides to the consumer with the safe products for the consumption. And typically this one just illustrates that the totality of evidence that is critical, that is coming from the authentic and the well-controlled botanical feedstock. We start with authentic and well-controlled botanical feedstock and extract. And after the robust phytochemistry analysis, manufacture and the quality control, we come into the clinical relevant. We do this clinical relevance bioassay in silico method, omics approach, and then to do the preclinical data. Sometimes it's typically this is in vitro. This is an animal study, small rodent animal study. And then you move on to the safety and efficacy study. That is typically applies to the human study. That all this information put in together, that we call the totality of evidence, that including the positive and negative outcome, and you need to combine all this information together to do a thorough reviews to make sure that both positive and negative information is there, and then you can do the right assessment. And for the clinical study, that is typically for the botanicals, we coming from the chemistry analysis, and then that's going to do some preclinical study or a cell culture study. That is typically for the botanicals that you're looking into multiple pathway. That could be the membrane interactions, could be the channel modification, could be the down-regulate or up-regulate the signal cascade, and then it's going to regulate your translation, and then eventually it goes to impacts to the phenotype effect, which is it impacts the human study. So from there, based on the preclinical study, all this mechanism action study, you can find and design a good clinical study to support both safety and efficacy. And for the dietary supplement claim, it's typically we're looking into the data strength and the consistency. And you can see on the left side, that is, we call this is insufficient data. That is typically coming from just in vitro or animal study, or very small uncontrolled clinical study, or just epidemiology study with contradictory result. To the right, that is more into the higher probability or even convincing data that is coming from, that is based on more double-blind placebo-controlled, which is the golden standard for the industry and for the nutrition business, that or sometimes this can be acceptable by the scientific body or the independent expert body. So this could including some expert body like European Food Authority, WHO, and those kind of highly recommended government regulation agents, or the expert in the industry or the regulation. And for the future focus, I think a few years ago that there was a group of scientists that highlight what is the future of the dietary supplement needs to be focused on. Actually, I think there's many things that needs to be focused on. That's, I think the first thing that we see here is the botanical authentication and the characterization. This is, as I mentioned earlier, that adulteration did happen, and that could be intentional and unintentional. But no matter what it is, as an industry, we want to make sure that what we use is
has been authorized, and we're using the right botanical from the beginnings to the end. And also the complexity of the phytonutrients leads to a complex activities, because a phytonutrient botanical extract cannot be just a single compound. This is a combination of a multiple compounds. So a lot of times that could be the combination effect, could be the synergy, could be additive effect between the multiple phytochemicals coming from single botanicals, or the combination of different botanicals. And also make sure that you understand that we understand that the in vitro assessment doesn't mean the in vivo reality. A lot of time that in vitro assessment, we found a fantastic mechanism action, but a lot of time you cannot find the physiological benefits in the human study, because that's just in vitro and in vivo cannot be directly translated. I think that is not only applicable to the pharmaceutical industry, but also applies to the nutrition and the dietary supplement industry as well. Because a lot of phytochemical absorption, distribution, metabolism, and excretion, ADME, is still subject to be thoroughly studied in the near future. And also understanding not only the parent compound, but also the metabolic compound between from the botanical extract is very critical. I think that's going to be some future research topic in the industry and academics. And also, I also want to highlight that the truthful communications to consumer that is also equally critical, because we know that there's some bad player in the industry that they just make a lot of false claims. So as a reputable company, that we want to make sure that all the communication that we communicate with our consumer that is truthful and legitimate. And also we have enough data to substantiate our claim. And I think that another thing needs to highlight in the future is the collaboration with all the stakeholders. I think in this ecosystem, there's not only just the government bodies to regulate the industry, but also the regulation, also the self-regulation by the industry themselves. And I think in between, this is also a lot of academic research or professors from universities, and also the industry research association, academic research association. I think those kind of resources can be all leverage each other's to provide a better collaboration, that we can all move this industry forward, and also provide a better opportunities for the consumers who always also wants to use some better opportunities to use botanicals in their day-to-day life. So as a summary, that we know the plant-based diets is very popular and trendy, and the botanical-based food support human wellness through the multiple benefits of naturally occurred phytonutrients. And the scientific approach should be taken into the consideration in decide what, why, and how, and of any given botanicals can be used in the product for human consumption. And when we do this, we also keep two things in mind. First is the safety, second is the efficacy. So the only time that we can be successful is that we combine the safety and efficacies together to make sure that we also work with closely with authority, industry, advocate groups, and academic organizations to support the growth of the industry and help people live with a better health and better and healthy lives. I think that's all I have for today, and obrigado, thank you for your attention. Thank you very much, Dr. Charles, for very comprehensive and very interesting presentation. I think we have time now for a discussion session. And I have here a first question that I will make to both of the speakers. The question is,
are there studies showing any beneficial effects to health if we ingest ginger and saffron? Is that combination safe for people with hypertension and more? Are there differences if we consider the ingestion of raw ginger in relation to the administration in the form of a tea? May I start? Open for your comment, Dr. Vanderly, and then Dr. Charles. Vanderly. Bom, vou iniciar. Existem estudos comprovando a eficácia e segurança do uso tanto do gengibre quanto do açafrão. Eu imagino que esta pergunta esteja direcionada para açafrão da terra, que é a cúrcuma longa, porque nós temos também que diferenciar um problema sério aqui no Brasil. Nós chamamos de açafrão tanto a cúrcuma longa quanto o Crocus sativus. E internacionalmente, o açafrão é o Crocus sativus, e não a cúrcuma longa, como nós fazemos aqui no Brasil. Eu imagino que estejamos falando de cúrcuma e gengibre. Considerando isso, tanto a cúrcuma quanto o gengibre são muito seguros para serem usados em conjunto. Na hipertensão, alguns hipertensos realmente têm uma elevação da pressão no uso de gengibre, mas não existe um padrão nisso e não é a grande extensa maioria das pessoas, dos pacientes que têm esse desconforto ou esse efeito colateral. Não vou nem chamar de desconforto porque não é um efeito colateral. E eu acho que é só, né? Eu acho que eu cobri as questões. Thank you, Vanderly. Thank you. Dr. Charles, would you care to comment on the question? Yeah, because I think if I hear correct, that is someone is asking about hypertension, right? Yes. Yeah, because the hypertension actually is a disease phase, and typically we don't do those kind of claim. And I'm not sure that if there's any large clinical study that to illustrate that in just oral intake of saffron and the ginger. Is ginger or turmeric? Ginger. Okay. Yeah, because I'm not aware. I'm not aware that this oral intake of this one is going to have a consent on the blood pressure reduction. And also, to me, we typically don't make those kind of claim, particularly lower the blood pressure claim. This is not what we do, because a dietary supplement is not intended to be cure or treat or diagnose any disease. So, but I think in some other in different country, and if there's a herbal supplement, herbal medicine category, I think that probably Dr. Badley may have a better comments on that one. But for me, I'm not aware. But I think that worthwhile for me is to take a look when I go back to my desk. Okay. Thank you, Charles. Desculpa, Bárbara. Estudos dos dois juntos eu nunca vi publicado, realmente. Thank you. The next question is specifically for to the Brazilian legislation. So it's for Dr. Vanderly. I will talk in Portuguese. É permitido o uso desses extratos botânicos como ingredientes alimentares em alimentos e bebidas? Se sim, qual a referência legal que permite o uso dos mesmos em alimentos e bebidas? É permitido sim, com exceção da moringa oleífera, que a Anvisa regulou como não permitida como uso alimentar, acredito, eu não lembro se 2017 ou 2018, então nós temos uma legislação específica para a moringa oleífera,
porque não se comprova a ação anti-inflamatória dela, que era um claim... Acho que é 18, mas... 2018, né, doutor Franco? E como ação anti-inflamatória via alimentar. Sim. Via alimentar, ela é uma excelente fonte de ferro. Então, por conta disso, ela não tem essa aplicação no alimento. Para usar como alimento, a legislação não é de Anvisa, e sim de MAPA, em geral, né, do Ministério da Agricultura, dependendo do produto que você vai fazer, mas efetivamente vai depender do produto. E da alegação de propriedade. Então, se você quer alegar propriedade ao seu produto, você precisa buscar a legislação e o registro pertinente dele. Então, existe sim a possibilidade, mas depende muito. Excelente, obrigada. Obrigado, Vanderlei. Thank you. Next question is for Dr. Charles, but Vanderlei, feel free to comment if you wish, Dr. Charles, what factors can influence the phytochemical profile of the botanical extract, and which solvent is used that is easier to prove the safety of the raw material? Well, if I understood well, the question is associated to the safety of extraction and solvents and all this technology. Yeah, actually, I think that's a good question, but I think that is also a very hard question to answer. I think in general, the safest solvent probably is water, but water has some limitation that only is suitable to certain type of phytochemicals that particularly on the polar, a little bit more on the stronger polar compound. So for the industry, I think most likely the choice between water and alcohol, and sometimes you can move on to a little bit more, let's say, less safe solvent, moving to like a hexane, those kind of solvent. But that is, I think that is also depends on the regulation of where you are. I think a different country has a different regulation about what solvent to use. Typically allows to be more, I think on the safe side would be the water and water alcohol. I think those would be a more easy solvent to use. But again, this two solvents is a little bit more on the polar side of the polarity. So I think that also has some limitation of extract the target compound. If compound that fall into the polarity range that's not suitable by these two, I think that we're probably going to miss it. Vanderlei, any comment? Não, eu acredito que o Dr. Charles já falou tudo e realmente não acrescento nada. Charles, what would you say about the possibility of using CO2 extraction? Yes, CO2 extraction, I think, becoming a very popular approach. I think probably in the last 25 years in the industry and the food industry and botanical extraction industry. I think the CO2 extraction do have a huge advantage that because the CO2 is completely evaporable solvent or gas, because after you change the pressure, that is becoming a gas phase, and then it's all evaporates. So there is no residue. It's not like a regular organic solvent that you more or less contains some trace amount of a residue. So CO2 is there's no left over there. But it's also, you have to be very mindful that the CO2 the polarity and extractability is probably more suitable for the non-polar compound. So I think in ideal situation that you probably wants to use a combination of a different approach to make sure that you have CO2, for example, to extract more non-polar compound. You use water acetals to extract a polar compound, and then you make a combination of them together. I think that's probably a better approach to take more like
whole spectrum phytochemical from any given botanicals if you don't know which part you want to extract. Okay, thank you, Charles. Barbara, we have some question with you. Yeah, the next question is for both both doctors. What is the perception of the clinical nutritionists regarding the prescriptions of botanical supplements? Can you repeat, please, Barbara? There was Like it was echo here. A noise, Yeah, no, echo. yeah. I'm so sorry. What is the perception of the clinical nutritionist or dietist regarding the prescription of botanical supplements? May I start? Yeah. Falando como Please. nutricionista, falando como nutricionista que felizmente teve a oportunidade de ser stakeholder da resolução de prescrição aqui no Brasil, nós demoramos 9 anos e meio para ter a primeira resolução permitindo que o nutricionista fizesse a prescrição de suplementos herbais ou de fitoterapia para os seus pacientes. Então, foram 9 anos e meio de longas, extensas e profundas discussões sobre o papel do nutricionista na prescrição de fitoterapia. E chegamos a um consenso, né? Chegamos, naquela época, a interface era com o Conselho Federal de Nutricionistas e todos os regionais, que o profissional nutricionista, sim, ele tinha uma interface grande para a prescrição deste tipo de suplemento, até porque dependendo do suplemento que estejamos falando, ele pode ter uma composição parecida com vários sucos que nós temos o hábito de prescrever, ou que alguns profissionais têm o hábito de prescrever, e isso seria um preditivo da formação, mas que também existiria a necessidade de uma formação complementar para que essa prescrição fosse feita de maneira coerente e segura, tanto para o paciente quanto para o profissional. Por isso que depois veio a resolução 556, dizendo que, né, contextualizando que o profissional precisa ter o título de especialista e formação ou estudo suficiente para obtenção desse título. Eu profissionalmente, pessoalmente, acredito que é uma tarefa, sim, do profissional nutricionista, ele se sente à vontade para fazer a prescrição. Eu brinco às vezes nos cursos que às vezes ele se sente até à vontade demais para fazer algumas prescrições, porque toda prescrição tem benefício, mas pode ter um risco, e tem um risco implícito. Então, conhecer profundamente a planta, o tipo de extrato e o papel amplo dessa planta na saúde do indivíduo é muito importante antes de se fazer essa prescrição. Eu prefiro que o profissional comece prescrevendo um número menor de plantas, mas com profundo conhecimento acerca destas prescritas, do que abrir um leque muito grande com um conhecimento raso. Mas eu acredito sim que é uma atividade inerente da profissão. Perfect. Dr. Charles, would you like to comment? Yeah, because I think my comments on this, my personal observation is that I believe that the clinical nutrition or clinical nutritionist or dietitian, I think they start to getting aware of this benefit of a dietary supplement, including the botanical plant-based supplement, and actually even for the government or the expert panel body like American Food Guidelines and Canada Food Board, I think they recognize the benefit of using dietary supplements to close the nutritional gap and to provide the additional benefits to the human health. And also observe that in the last
5-10 years, there's a more and more botanical based clinical study has been published in much highly reputable and highly respected journal like British Journal of Nutrition, Journal of Nutrition, American Clinical Journal of Nutrition, or Clinical College of Nutrition. Those are highly reputable nutrition journal. I see more and more well-designed human clinical study has been published over there. This was not seen in the past, maybe 10 years ago or 20 years ago. So I see that the evidence is emergent. It's just a matter of time that when the more and more research people get into this field and get more data coming out, so that we have more data to combine and compare, and from there that will be the better opportunity for us as a society that has to recognize the botanical benefits of botanical dietary supplements. But I think that is coming, but I think that's slowly, but it's coming. Thank you. Ok. Temos outra pergunta aqui, eu acho que é para a Vanderly, mas próxima. É permitido o uso de extratos botânicos como ingredientes alimentares em alimentos e bebidas? Acho que, de certa forma, foi comentada. E qual a referência legal que permite o uso dos mesmos em alimentos e bebidas? Eu não sei, talvez fazer mais algum comentário. Essa pergunta a gente já fez, professor. Eu acho que a gente pode passar para a próxima. Pode Desculpa, passar para a próxima, né? Já foi feita isso? Eu acho que de fato acabou de ser discutida um pouco. I have a question to Dr. Charles. Dr. Charles, you've shown that there is an increased interest in CBD, cannabidiol, and cannabis products, and use of cannabis extract as food ingredient in some parts of California, for instance. I would like to have your opinion on the safety and possibilities of some side effects related to THC, tetrahydrocannabinol. Enfim, could you comment on the problems that maybe could be associated of the use of these compounds to food and food ingredients? Yeah, I think that is actually a very hot topic and a very controversial topic. And I'm not a toxicologist, so I'm afraid I'm not going to make too much comment on that one. But I believe that this one is right now is under this more likely is to be the regulation body between the different regulation agency particularly in the United States. And I think any kind of botanicals or any ingredients, it really depends on the dose. If you try to use anything that's uncontrolled, that's going to be a problem. If everything is well under the control, well under the professional recommendation dose, I think that you're relatively safe. But if you go extreme, I think that's going to always bring some risks to the consumer themselves. But I'm not a toxicologist. I probably not be the right persons to comment on the CBD. But it is a very hot topic globally. Thank you. Vanderly, do you have any comment? Eu só faria um adendo, um comentário. Eu acho que a gente tem que entender que não existe... Vanderly? Oi? Está me ouvindo agora? Sim, estamos. Eu acho que eu tenho... Meu comentário vai um pouco além do CBD. Eu acho que a gente tem que entender que existe também o hemp seeds, ou seja, as sementes que são fontes de proteína de altíssima qualidade e que, como ingrediente alimentar, ela já tem uma empresa que já tem um registro aqui no Brasil. Então, em algum momento, nós teremos um produto, um suplemento proteico, um complemento proteico
via alimento baseado nas sementes de cannabis. Agora, usar o CBD e algum tipo de produto que contenha CBD e THC em qualquer que seja a proporção, eu, analisando a legislação brasileira e a condução disso, eu não vejo possibilidade nos próximos anos. I agree. Acho também que é muito difícil. Eu até pergunto se essa proteína vegetal de semente é uma semente produzida aqui, acho que não, né? Deve ser semente importada, eu acredito. É a importação do produto pronto. Então, tá certo. estão trazendo o produto pronto, já embalado, mas na realidade ele parece um amaranto, um grãozinho de amaranto, dentro de um grãozinho de amaranto e uma semente de girassol. Ali é a semente realmente do cânhamo, né? Mas é uma excelente fonte proteica para vegetarianos e veganos, faz muito sentido. Eu já experimentei, achei o sabor bastante agradável. E em algum momento isso deve sair, vai sair, né? Porque já tem o registro como alimento. Mas como alimento, fonte de proteína. Okay. Obrigado. Agora, Bárbara. Isso, agora, bom, a Laila aqui já está pedindo para a gente encerrar, então vamos para a última pergunta, que é para a doutora Vanderly. Qual a opinião sobre o uso de aloe vera como ingrediente para bebidas? Porque o aloe vera é muito comum na América Latina, né? Então a gente tem uso na Colômbia, no Equador, no Chile, só que aqui no Brasil ainda não é utilizado. Algum risco para a saúde do aloe vera, do seu uso em bebidas? Obrigada a quem fez uma pergunta tão capciosa. E eu vou explicar por quê. Eu vou me eximir de dar minha opinião pessoal. Eu não tenho opinião sobre o que a Anvisa proíbe o uso oral. Então, em sucos, em qualquer tipo de bebida, permanece, mesmo que já há algum tempo, a proibição de Anvisa do uso do aloe vera via oral. Então, existe uma abertura de manipulação para as farmácias magistrais, do mercado magistral. Obviamente, não é na forma de suco, mas, de verdade, amigo ou amiga, eu acho desnecessário exprimir a minha opinião sobre um produto que a gente não pode prescrever aqui no Brasil. Espero que vocês me entendam. Obrigada. Muito obrigado, Vanderly. Depois desse ultimátum da Laila, que devemos encerrar, I'm telling Charles that time is over, and when we received an ultimatum. So I should thank you very much to the audience that was with us today, to Dr. Vanderly and Dr. Charlie for being with us here, and leaving a message that we have an important source in the Amazon region, in the Atlantic Mata region, in the Pantanal, of bioactive compounds to be explored for economic and social development and for producing botanical extracts, compounds, etc. And we should really take care more of our richness and do more research and more products in this area. This webinar have shown the importance we do this and invest more money on research in these biomas. Thank you very much to everyone. I thank you for the opportunity. Thank you. Obrigada a todos também. Eu queria agradecer ao professor Franco, a Bárbara, a doutora Vanderly, Dr. Charles. Thank you, Dr. Charles. Obrigada a todos por participarem do evento. Lembrando que o evento foi gravado e estará disponível na nossa página do YouTube. E agradeço a todos novamente e ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Logo, nice to see you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Charles. Bye. Obrigado. Bye. Bye.